rapaziada, aqui é o Túlio com mais um vídeo de Princeton Tailor para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai viajar no tempo para comparar o PVP raiz lá de 2007, 2010 com o PVP atual. Vamos lembrar como era o UP, os lugares das tretas, os itens que a gente usava, os itens shop, quem que dominava as lutas e tudo mais. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo qual foi sua melhor lembrança de PVP. Tô começando por aqui agora, e seu like faz total diferença. Aqui sempre vai ter histórias antigas, curiosidades, um pouco da lore do jogo e umas dicas para quem ama Princeton Tailor. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando eu comecei a jogar, lá por 2007, o Princeton era outro mundo. O UP era uma vez XP, sem evento, sem multiplicador, sem atalhos, sem nada. Cada nível era suado. Chegar no nível 80, 90 para brincar no PVP já era vitória enorme. Nessa época tinha um ritual que muita gente viveu. Você queria upar em S1, mas para chegar lá você precisava passar por CBA, Campo de Batalha dos Anciões. E lá era a zona PVP e tava sempre lotado. E você tinha que passar correndo, rezando para ninguém te ver. Era adrenalina pura. E quando você cruzava com um Pyke de imortal vindo na sua direção, meu irmão, aquilo lá gelava qualquer um. E se ele te pegasse, já era. Pyke era o rei absoluto do PVP. Tinha invisibilidade, que também dobrava o seu dano, crítico altíssimo, tinha o temido CS e o humilhante Jump. O Jump era um hit só, então se pegasse crítico você não conseguiria potar. Pyke era absurdo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só comparando o Pyke das antigas com o Pyke de agora. Confere lá depois. Também tinha um FS, que vinha logo atrás com o DT apelão demais. O Kina com a Grande Cruzada, ou o Piercing Divino. Forte também, apesar daquele bug de defesa que a comunidade vivia reclamando. Mac era tanque raiz, aguentava muito, mas matava bem menos. Ainda assim tinha alguns Macs lendários, tipo o Elite JJ do Midranda. A arqueira também brilhava, tinha um dano absurdo, capaz de derreter praticamente qualquer um em questão de segundos, só que havia um detalhe. Ela era papel demais, bastava um vacilo e ela caía rápido, sem chance de resistência. Já a Atalanta, por sua vez, tinha um dano um pouco menor, mas compensava com sua defesa. Por usar escudo, ela tancava muito mais, e por isso se tornava uma opção confiável para quem queria aguentar as porradas e ainda bater de volta. E aqui entra um detalhe que muita gente que viveu nessa época vai lembrar com carinho, a famosa build Puri, ou Puri Power. Essa build funcionava de um jeito bem peculiar. O jogador equipava a chamada armadura do site, aquela armadura vermelhinha, clássica, que não exigia nenhum status para ser usada. Junto dela vinha a arma da quest do nível 100, que também não pedia nada de status para usar. E com isso sobrava todos os pontos de distribuição para colocar em força ou agilidade no caso das arqueiras e atalantas. O resultado disso? Um dano surreal, capaz de matar qualquer um em segundos. Era a build favorita dos Costinha e, claro, dos Pikes que explodiam geral com o famoso Jump. Por outro lado, essa build tinha um preço. A defesa era baixíssima, ou seja, você matava muito, mas também morria fácil demais. Esse equilíbrio frágil deixava o PVP emocionante. Nunca dava para saber se você ia sair como herói ou acabar deitado no chão em questão de segundos. E olha os recursos da época. Uma força divina ou no máximo uma força celeste, um pergaminho do crítico e para poucos o buff da coroa do BC. A Jing? Só para os que tinham coragem. Se seu item quebrasse naquela época, acabou, não existia restaure. Tinha que dropar outro item e começar tudo de novo. Naquela época não tinha nada de força terra, cabeção, cabeça de carneiro, força guardiã, café gelado, peixe, nada de relíquia, runa, traje especial, brinco, anel, amuleto do site ou caixa Princeton. E esquece jogar 3 ou 4 telas para se buffar. Não tinha nem tier 5. Não tinha EP, nem muito dos buffs mais usados hoje. Era o buff da sua classe e pronto. Ah, só para constar, Xamã, Assassina e Guerreira nem sonhavam em existir nessa época. Nessa época o mago quase nunca matava. Ficava só na distorção para atrapalhar e olha lá. Sacer era basicamente cura, VL e gelo. Puro suporte.
Quem ditava o PVP eram os Pikes e a FS, com o Kina e Mac na cola, e de longe a Atalanta e a Archer. O mais lindo nesse período? O PVP democrático. Um 9x esperto matava um 11x. Todo mundo vibrava quando isso acontecia. Tinha história, resenha e rivalidade. Os points da época eram o CBA e BC, sempre cheio de zoeira e treta. BC você tinha que pagar uma quantidade em gold na época, então a galera acabava indo pra CBA mesmo, mas se morresse lá, custava XP. A gente ia com 0% de XP para não arriscar perder. Ou às vezes, cansado de upar, a gente ia com 50%, 60% e acabava gastando tudo no PVP. Horas e horas de PVP raiz. Era a época dos poucos vídeos do YouTube com som de Linkin Park no fundo, das corridas por CBA, de puxar um CS nas costas no momento certo e de ficar do lado de fora de CBA olhando as tretas horas e horas. Quem viveu sabe do que eu tô falando. Com o tempo começaram a aparecer mudanças. Primeiro, o XP UP 30%. Quem usava virava rei do UP. Depois vieram novos skills, balanceamentos e novas classes, como Xamã, Assassina e por último a Guerreira. O jogo cresceu. Aí surgiram a era dos itens shops de verdade e melhorias para os chars. Consumíveis, runas, relíquias, trajes especiais, brincos, anéis, colares, a Jing em 7, restaure, etc, etc, etc. Também começou a cultura de logar várias contas para empilhar buff. Com o tempo, o meta foi se transformando. O resultado? O PVP ficou diferente. Ainda divertido, mas outro jogo. Quem parou nas antigas e volta hoje, provavelmente está perdido. Mas calma que tem bastante tutorial no YouTube hoje. Hoje, se você colocar 2 char 165 para duelar e estiver um básico, estilo antigão, e o outro full shop, não tem disputa. As runas e relíquias sozinhas explodem os status. Absorção, defesa, HP, poder de ataque, taxa, é uma loucura. Sem falar dos buffs. Com multitela, você entra na arena já carregado de efeito, que não existia lá atrás. Apenas no novo servidor IDOS que isso não é possível. E sim, muda a sensação do PVP. Ou os dois são full, ou os dois são básicos, senão não é justo. Os points também mudaram. CBA hoje tá vazio. Raramente você vê alguém lá. BC enche só no domingo. Navisco virou um novo point em vários servidores, mas não tem aquela mesma vibe de CBA ou BC bombando o dia todo. Tem um alpha também, subservidor. Tem o Battle Royale, entre outras coisas. Aí vem as tretas no meio do mapa, quando o clã invade a área de UP, e isso é muito maneiro. Mas aquela vida de PVP diário, improvisado, com níveis misturados, ficou no passado. Aquela coisa de você ver um 9x com um 10x tretando, ou um 9x matando um 11x, isso aí não existe mais. E tem outro detalhe, hoje você rala até o 16x por aí, para chegar humilde no PVP com a Jing mais 19, mais 20, e aparece um 180 full do full que encosta em você e você some, desaparece, desintegra, simplesmente não tem como se defender. E se tentar atacar, você não acerta um hit. Se acertar não faz diferença alguma. É tanta runa que o cara fica com mais de 20 mil de HP. Lá atrás o nível pesava menos, a leitura de jogo e o time contavam muito. Uma comparação básica ponto a ponto da nostalgia e o atual. Antes, uma vez XP, cada nível que você pegava era memorável. O PVP começava já no 7x, 8x. Hoje, up bem mais rápido. PVP ideal só lá em cima. E sai caro. Itens. Antes, Força Celesto, Divine, Pergaminho Crítico, Coroa de Bless. E sem restauro nos seus agins. Você tinha que ter coragem para ir com agir. Hoje você tem runas, relíquias, trajes, brincos, anéis, colares, caixa Princeton, consumíveis como café, peixe, torta, cabeção, restaure nos Ajing
a Jing no 7, etc, etc, etc. Nos buffs, antes você só tinha o da sua classe, ou de algum amigo que tivesse na sua PT, e bem menos opções de buff em party. Hoje tem um multitela e tier 5 em tudo. Logar mais de uma tela só não é permitido no novo servidor IDAS, mas nos clássicos você pode logar quantos quiser. Hoje tem um cenário bem mais amplo e dinâmico, mas o shop pesa no resultado. Porém, Mago e Sacer hoje em dia matam muito bem. Já os locais como CBA, EBC, lotados o dia inteiro, e aquele PVP democrático e espontâneo, não existe mais. Hoje PVP pontual, BC no domingo, mapas em alpha, ou na visquinho ali, você pode ir na visca e achar um ou dois ali perdido. Não existe mais aquela área que se você for com a galera, você vai saber que vai ter uma galerinha ali no PVP esperando, só pra brincar mesmo. Tipo como era o CBA antigamente, você chegava lá e você sabia que ia ter um ou dois pelo menos ali pra tirar uma resenha, tirar um X1. Que a área era pra isso, a galera ficava lá só pro X1 mesmo. Olha, na minha opinião, o PVP antigo era muito mais divertido. Não era perfeito, claro, tinha seus bugs, desequilíbrios, aquela gambiarra de sempre. Mas era vivo, acessível e cheio de história. Você ia pra CBA com 0% e ficava lá horas tretando, rindo, zoando. O jogo te empurrava pro PVP mesmo. E não te empurrava pra uma planilha de consumo. O PVP de hoje tem momentos incríveis. Guerra no meio do mapa, invasão de spot, briga de clã. E eu me divirto pra caramba também. Só que sem shop você mal encosta. Ficou caro entrar na brincadeira. E raro achar aquela turma pobre que joga com o básico. Mas a gente ainda tá aí, vivão e curtindo o PVP pobre mesmo. Claro, o jogo te dá muito item shop na faixa, com eventos, etc. Mas a gente que não gasta muito no jogo, não usa os shops pro PVP, e sim pra upar. E aí vem uma ideia. E se existisse um subservidor raiz? Isso mesmo, um subservidor, não um servidor novo, onde o shopping, runas e relíquias não funcionam. Só a Jing, forças básicas e pergaminho do crítico. Um lugar para reviver o PVP justo, na medida do possível. Porque a Jing sempre existiu e sempre contou, afinal sempre foi coisa de doido e com uma graninha a mais. Não é para todo mundo, eu sei, mas quem quiser brincar de PVP, de verdade, ia colar todo dia. Seria um subservidor mesmo, só pra galera curtir com seu próprio charme mesmo. Mas quem tem relíquia e tem shopping nesse subservidor não funcionaria. Será uma ideia meio doida, pra não precisar abrir mais um servidor. Afinal de contas, para ser igual à era antiga, teria que ser um servidor praticamente sem item shopping. Então a empresa não lucra. Se ela não lucra, o jogo não tem investimentos. E não funciona. Nesse caso, a venda de skins seria a melhor opção, para fazer uma grana pro servidor sem apelar demais para quem investe uma grana. Enfim, assunto complicado e polêmico. Agora quero muito ouvir de vocês. Qual foi sua lembrança mais épica de PVP? Você já atravessou o CBA correndo e tomou o CS nas costas? Chegou a ver os vídeos com Linkin Park e sonhar em ser aquele cara do PVP? Ou melhor, você já postou um vídeo nas antigas? Toparia um subservidor raiz sem shop para matar a saudade? Ou prefere o PVP atual do jeito que está? Tem alguma ideia para esse tema? Comenta aí, time raiz ou time full shop, para eu saber de que lado você está. E não esquece de contar aí uma história que só você viveu no Princeton. Galera, valeu demais por chegar até aqui. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. Aqui sempre vai ter histórias antigas, curiosidades, lore do jogo e umas dicas para quem ama Princeton. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.